ela diz o seguinte, considere a figura a seguir, aí ele dá um plano cartesiano, né? Eu tenho um eixo x, um eixo y, uma reta r, um ponto aqui que ele colocou o número 1, um ângulo de 30 graus esquisito e só. E o zero aqui. Aí ele perguntou, uma equação cartesiana da reta R é? Essa é a pergunta do cara. Então, o que você precisa saber para resolver esse exercício? Eu vou colocar algumas coisas aqui. Ó. Primeiro, você precisa saber o que é uma equação cartesiana de reta, ou simplesmente uma equação de reta. Então, quando eu falo de uma equação genérica de reta, a gente tem dois tipos muito importantes, que são y igual a A vezes x mais b. Esse é um tipo de equação chamada equação reduzida da reta. É aquela em que o y está isolado, beleza? E a gente tem esse outro tipo de equação, que é assim, ó. Azão vezes x mais bzão vezes y mais czão igual a zero. Que o zero está isolado. Então, essa de cima é a chamada equação reduzida da reta, essa de baixo é chamada equação geral da reta. Vai escrevendo comigo. Quem já tinha essas duas equações de cor, escreve eu aí rapidão. Tô falando isso para escrever eu só porque são duas letras, é bem rápido. É E, U, Enter. Acabou. Quem já tinha isso daqui de cor, só para ter uma noção. Equação geral, equação reduzida. Maravilha. Então agora escreve aqui, fala para mim o nome do A minúsculo. Qual é o nome do A minúsculo? O que ele é? O que ele representa? O A minúsculo é o coeficiente angular, beleza? E o coeficiente angular, ele representa a inclinação da reta, beleza? Então eu posso ter uma reta assim, ó. Ela tem uma determinada inclinação com o eixo horizontal. Ou eu posso ter uma reta assim, ela tem uma inclinação maior com o eixo horizontal. Ou eu posso ter uma reta assim, ó. Ela tem uma inclinação maior ainda com o eixo horizontal, porque é desde aqui, ó, até aqui. Tipo essa reta que está desenhada, tá vendo, ó? Essa reta decrescente, a inclinação dela não é de 30 graus. A inclinação dela é daqui até aqui, ó. Isso daqui é a inclinação dela. Tá legal? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desenhar aqui esse ângulo todo. Eu vou chamar de beta. Eu sei que vocês sabem calcular esse valor, tá legal? Mas aí eu vou te dizer que esse Azinho, que é o chamado coeficiente angular, ele tem duas fórmulas para ser calculado. Uma delas é tangente desse ângulo beta aí. Tá legal? Então, se eu simplesmente calcular a tangente desse ângulo beta, e aí eu preciso saber um pouquinho de trigonometria, eu consigo descobrir o coeficiente angular dessa reta. Mas tem uma outra fórmula que vai ser muito útil em outros momentos, que é ΔY por ΔX. Vou falar um segredo para vocês, hein? A maioria dos alunos vão para a prova com isso aqui de cor. O coeficiente angular é ΔY sobre ΔX. E só. A maioria sabe esse e não sabe esse. É o caso de alguém aí sabia esse e não sabia esse? Escreve eu. Só para eu ter uma noção, para os seus colegas terem uma noção também. Às vezes esse é muito importante, na maioria das vezes. E às vezes esse daqui é muito importante. Nesse caso, por exemplo. Tá legal? Então, o coeficiente angular pode ser calculado tanto como ΔY sobre ΔX, quanto como tangente de beta. Ninguém? Então tá bom. Às vezes, pessoas, esse tipo de pergunta que eu faço, vale a pena você dar uma mentira, tá bom? Você falar, eu era esse tipo de aluno que tinha essa dificuldade. Sabe por que vale a pena você dar essa mentira? Para ajudar seus colegas, pessoas. Porque se você se mostra uma pessoa com dificuldades, você aumenta a liberdade para que seus colegas que têm dificuldade e têm vergonha, passem a ter menos vergonha. Tá legal? Então dá uma mentira aí pela galera, tá bom? Tamo junto, Stella. Aproveita aí. Agora, tá bom. Então é o coeficiente angular. Responde pra mim agora, então, vocês sabidões. O que é esse B? Qual o nome desse B? Ele é o coeficiente? Qual que é o nome deste B? Coeficiente linear. Legal. Perfeito. Tá, a gente tá com um delayzinho, mas não é tão grande assim, então. O que é o coeficiente linear? Toda reta, crescente ou decrescente, cortará o eixo y em algum ponto. Esse ponto onde ela corta o eixo y tem duas coordenadas, claro.
uma das coordenadas é 0. Por quê? Se ele corta o eixo y, ele não vai nada para a direita, nada para a esquerda. A outra coordenada dele é b. Então, b, que é o coeficiente linear, é o y do ponto onde a reta corta o eixo y. Inclusive tem um nome, né? Esse cara aqui é a abscissa e esse cara aqui é a ordenada. Então o bzinho é a ordenada do ponto onde a reta corta o eixo y. Tá legal? Tá. Então aqui você entende alguns conceitos sobre reta. Agora, quando ele pede a equação de uma reta, agora vem um gatilho mental, tá bom? Se você quer uma reta, o que você precisa? Deixa eu escrever aqui, deixa eu treinar minha caligrafia. Para encontrar a equação, meu Deus, de uma reta. Alguém aí estuda pelo tablet? Como é que vocês fazem para fazer letra bonita, pessoas? Que dificuldade, é muito difícil fazer letra bonita no vidro. Mas dá para ler, né? Vocês conseguem ler, tá legível. Para encontrar a equação de uma reta, pessoas, vocês precisam de 2 pontos ou um ponto e o coeficiente angular. Se ele me der 2 pontos ou me der um ponto e o coeficiente angular, você tem todas as ferramentas necessárias para encontrar a equação da reta. Existem várias técnicas para encontrar a equação da reta. Quem faz meu curso viu todas elas, mas a maioria das pessoas usa uma só, que é o famoso ioiô michôchô. Tá legal? E é por ele que eu vou resolver isso daqui. Sim, só faço letra de forma, é uma ideia. Com a prática melhora. O problema é que eu não posso fazer letra de forma, Gabi, porque em matemática e física faz muita diferença, às vezes, letra maiúscula ou letra minúscula, né? E aí, se eu faço tudo com letra de forma, fica difícil de diferenciar. Então vamos lá, pessoas. Para encontrar a equação da reta, ou eu preciso de 2 pontos, ou um ponto e o coeficiente angular. Ou seja, ou ele me dá um ponto e a inclinação da reta, ou ele me dá 2 pontos. Nesse exercício em particular, ele me deu a inclinação da reta. Ele me deu alguma coisa aqui que me remete à inclinação da reta. Então eu vou usar essa situação. E aí eu preciso de uma fórmula. Tá legal? Então, além de saber o formato da equação de uma reta, você precisa de uma fórmula maravilhosa, que é o tal do ioiô michôchô. A maioria das pessoas decorou como ioiô michôchô. Eu prefiro falar ioiô axixô, porque eu uso A para coeficiente angular ao invés de M. Tá bem? Então eu escrevo assim, ó. Y menos Y0, deixa eu colocar de vermelho. Menos Y0 igual a A que multiplica X menos X0. Antes de eu seguir, repara uma coisa, pessoas. Toda vez que eu coloco coisas em vermelho aqui, ó, eu tô falando sobre números, coeficientes. Quando eu coloco em preto, eu estou falando sobre incógnitas, variáveis. Tá legal? Para encontrar a equação de uma reta, eu preciso encontrar os coeficientes, não as incógnitas. Tudo bem? O que é o x0 e o y0? O x0 e o y0 são as coordenadas de um ponto conhecido pertencente à reta em questão. E um ponto conhecido pertencente a essa reta em questão é esse ponto aqui. Que nesse desenho ele falou que é o número 1. Pontos não são números, beleza? Pontos têm 2 coordenadas. O 1 é a abscissa desse ponto. Responde para mim no chat bem rápido. Se o 1 é a abscissa desse ponto, quem é a ordenada desse ponto? Se o 1 é a abscissa desse ponto, quem é a ordenada desse ponto? 0 é a resposta. Parabéns. Tá legal? 1 e 0. Por quê? Porque esse ponto ele está 1 para a direita, mas ele não está nada para cima nem nada para baixo. Tá legal? Então esse ponto é 1 e 0. Significa que, na fórmula do ioiô axixô, eu posso substituir o x0 por 1, pelo número 1, e o y0 pelo número 0.
com muito cuidado, tá legal? O problema é esse A. Como é que eu vou fazer para descobrir esse A? Bom, pessoas, o A é a tangente do ângulo beta, lembra? O ângulo beta é o ângulo formado entre o eixo positivo x e a reta no sentido anti-horário. Então não é o 30. É esse cara. Esse cara é o suplementar do 30, que é 180 menos 30, que é 150. Então vou apagar aqui e escrever 150. Beleza? Pessoas, a tangente de 150 graus ela é igualzinha à tangente de 30 graus. Esses dois números têm a mesma tangente, só muda o sinal. Então, eu sei que isso daqui vai ser igual a raiz de 3 sobre 3 com sinal trocado. Nossa, Gabs, não entendi essa parte. Essa parte que eu acabei de fazer não é de geometria analítica. Essa parte de trigonometria. Eu revisei a matéria trigonometria na quinta-feira passada, inclusive. O vídeo está gravado, disponível, se você quiser dar uma revisada nisso daí. Beleza? Então, esse coeficiente angular é de menos raiz de 3 sobre 3. Então, eu posso vir aqui na formulinha e colocar menos raiz de 3 sobre 3 no lugar do A. Conclusão, a reta R passa a ter a equação y menos 0 igual a menos raiz de 3 sobre 3 vezes x menos 1. Pronto. Agora eu só preciso deixar essa reta na forma que ele deixou aqui. Então, vou ver o que tem em comum nessas. Antes de eu mexer nisso daqui, vamos olhar um pouquinho as alternativas. Olha que legal. Alternativa A, y igual a um troço. Alternativa B, y igual a um troço. Alternativa C, não tem y. Olha que loucura. Aqui eu não sei se foi erro meu, se eu que digitei isso daqui errado na hora que eu estava transcrevendo essa questão, ou se estava assim na prova. De qualquer maneira, eu acho muito legal esse item, porque isso daqui nem é uma equação. E se não é uma equação, não pode ser uma equação de reta. Tá legal? Para ser uma equação tem que ter um igual. Então eu já eliminaria a C sem ter que fazer conta nenhuma. No item D o y está isolado, no item E o y está isolado. Então em todos os casos aqui que fazem sentido, o y está isolado. Então é isso que eu vou fazer. Y menos 0 é y igual menos raiz de 3 sobre 3 que multiplica x menos 1. Antes de eu sair distribuindo que nem doido, repara que algumas alternativas, a maioria delas, não está distribuído. Então eu vou deixar assim. Só que não tem nenhuma alternativa dessa maneira, certo? Eu até tenho raiz de 3 sobre 3 aqui, só que não tenho menos. Sabe o que ele fez nesse item B, pessoas? Tá vendo que aqui está 1 menos x e aqui está x menos 1? Ele distribuiu esse menos. Ó. Ele jogou lá para dentro esse menos. E aí, ao jogar lá para dentro, fica y igual raiz de 3 sobre 3, que multiplica menos x mais 1. Ó. Troca todos os sinais. E aí ele escreveu ao contrário. Ele escreveu y igual a raiz de 3 sobre 3 vezes 1 menos x. E fim. Que torna a verdadeira a alternativa B, que é a resposta desse exercício.